A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada pelo Congresso em 96, estabelece que o ensino religioso é obrigatório nas escolas públicas de ensino fundamental, mas que a matrícula para as crianças é facultativa. Agora, o deputado pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, quer regulamentar a disciplina para assegurar o respeito à diversidade cultural e religiosa das nossas crianças. Ele está aqui conosco para falar de um projeto que apresentou sobre o tema. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Como é que é esse seu projeto? Bem, boa tarde. Esse projeto ele visa trazer para o nível intelectual o debate sobre o ensino religioso que sofre tanto preconceito no nosso país. Se já está na Constituição brasileira, por que as nossas crianças não recebem o ensino? Eu enviei logo que assumi aqui o mandato, um requerimento ao ministro da Educação pedindo uma explicação. Por que é que, sendo constitucional, por que o ensino não era aplicado? E depois de muito sofrimento, recebi deles a explicação de que faltava uma direção certeira para que o assunto religioso fosse tramitado na escola. Faltava como se resolver o problema das disciplinas, como se escolher a disciplina, como se colocar um professor, como capacitar o professor para isso. E dado a tantos problemas, a maioria das escolas preferiam não dar esse ensino religioso, não oferecer ao aluno o ensino religioso. Então eu criei esse projeto que ele visa tornar obrigatório, o que é facultativo hoje, tornar obrigatório. A matrícula do aluno ser obrigatória. Exatamente. E que na ausência dessa matéria, se o aluno não quiser, ele tenha que de outra forma suprir a sua grade curricular. O projeto religioso que eu apresento, na verdade, como eu disse a princípio, era para trazer para o nível intelectual a discussão sobre o que é o ensino religioso. Eu não apresento aqui para as pessoas uma maneira de criar um proselitismo. Não é o que os professores mais têm dificuldade é isso. Que religião se ensinar na escola? Vai ensinar a religião A, B, C, a religião que tem o maior número de membros do país? Então, quando eu apresentei esse projeto, era primeiro para trazer essa discussão. Esse projeto já está tramitando nas comissões, foi feita uma audiência pública, e eu fiquei muito feliz por causa disso, porque na audiência pública muitas das questões foram aqui elucidadas, e eu pude dizer nas comissões que o meu pensamento é que os principais ensinamentos das religiões fossem aplicados aos alunos. Não ia se falar em religião A, B, C ou D, mas os grandes ensinamentos. Porque a maioria das grandes religiões, todas elas têm um ensinamento que coloca o ser humano em primeiro lugar. Voltado para o desenvolvimento da espiritualidade, não especificamente para uma religião. Muito mais do que a espiritualidade, até para que a criança se desenvolva socialmente. Porque não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, foge do âmbito espiritual. Isso é social. Então, quando a criança cresce num ambiente que ela vê e ouve esse tipo de ensino, isso fica dentro dela. Freud ensina que a base do caráter do ser humano é gerado na criança de 0 a 7 anos. O que ele vê, ouve e sente. Então, nossas crianças que estão aí entrando na escola precisam aprender um pouquinho mais sobre o que é divino, sobre aquilo que é metafísico. Eu sei que a maioria das pessoas, das escolas, tem preconceito a respeito disso, mas eu estudei esse assunto a fundo antes de apresentar o projeto. Deputado pastor Marco Feliciano, existe uma crítica da ONU que fez um estudo da situação do ensino religioso em nossas escolas. Uma das críticas da ONU, uma das advertências, é que não se tem respeitado, primeiro, o caráter facultativo e que, ao contrário, tem se imposto, feito inclusive conversão a determinadas religiões. A ONU, ao contrário do senhor, ela defende que não se ensine na medida em que o Estado é laico. Mas ela também alerta para essa questão de se uma religião se impor sobre a outra. Como é que o seu projeto trata dessa questão específica? Primeiro, a ONU, bem como todos os órgãos que existem, quando eles não conseguem entender um assunto, eles preferem deixar de lado. Ou só sabem lidar com aquilo que é trivial. E o que é trivial, qualquer um pode lidar. Esse assunto é um assunto sério, é um assunto que não pode ser deixado fora das pautas. Ao invés de chegar a essa conclusão que é melhor tirar, vamos trazer ao debate e aquilo que eu disse aqui, vamos trazer um bom ensinamento. Eu apresento nesse projeto, por exemplo, a capacitação profissional. Esse é um dos problemas. O seu projeto, ele prevê essa capacitação? Prevê, porque isso é visto no país com bons olhos. Num país onde 94% da população professa uma fé viva, independente de que religião seja, esse país está dizendo que, embora o seu país seja laico, ele é um país laico com aptidão para a fé.
para uma religião, para isso ou para aquilo. Então, no meu projeto, eu viso trazer isso para essa discussão de novo, para o nível intelectual e apresentar algumas formas de mudança. Esse projeto de lei, o projeto 309 de 2011, ele traz uma esperança, na verdade, para os nossos futuros, o futuro do nosso país, que são as nossas crianças. Imagine você que quando eu estava fazendo esse projeto aqui, o que me fez pensar nisso, porque eu viajo muito aos Estados Unidos da América e conheço aquela nação a fim. São mais de 60 viagens indo lá como palestrante convidado. E eu vejo as escolas que hoje já sofrem lá com mais de 40 ataques em escolas, onde as crianças entram armadas e provocam aquela barbaridade toda. Isso começou a acontecer na década de 60, exatamente quando uma mulher chamada Madeleine Ohio, ela entrou com uma ação contra o governo americano, impedindo que os seus filhos aprendessem religião na escola. Ela conseguiu levar isso para a Suprema Corte, e em 63, por 7 votos a 1, o ensino religioso foi abolido da escola americana. Em 67, 4 anos depois, começam os distúrbios no meio das crianças. O ano passado, o estado do Texas entraram com um pedido buscando de volta a raiz do ensino religioso, para que as crianças pudessem ter um norte e um sul. Ou seja, eu sei que isso é mais questão social, eu sei que alguém vai dizer, mas deputado, isso aí tem que começar dentro do lar, isso aí tem que ser uma atitude da população em si, tem que ser uma atitude do governo, de ensinar a criança, isso é um problema social, é um problema com moradia, é um problema com escola, etc. e tal. Como é que o senhor vê, deputado, essa crítica da ONU também em relação a preconceitos contra determinadas religiões, como, por exemplo, as religiões afro-brasileiras no país? Isso foi detectado no relatório da ONU que foi entregue ao governo. Seu projeto também trata disso? Trata. O meu projeto trata porque eu quero colocar tudo dentro de um mote só. Como eu disse, tirar a categoria denominação e colocar os principais ensinamentos das religiões. O senhor acha que esse projeto deveria estar sendo discutido no âmbito dessa comissão especial? Com certeza. Que trata daquele Plano Nacional de Educação para o próximo Com certeza. próximos 10 anos? Inclusive, eu apresentei 14 emendas a esse projeto do Projeto Nacional de Educação. Você apresentou lá na comissão? Apresentei lá, já foi apresentado, e um deles tocando nesse assunto. Porque isso é de suma importância. Nós precisamos... foi aquilo que eu te disse. A ONU e as pessoas costumam tratar daquilo que é trivial. O que é trivial qualquer um resolve. Isso aqui é um assunto sério, mas tem que ser pensado. Isso pode solucionar inúmeros problemas. Isso pode acabar com bullying, isso pode dar às nossas crianças força para continuar os estudos, porque a pessoa que tem fé, a fé hoje já é tratada dentro da ciência. A ciência vê a fé hoje como algo importante. Hoje saiu, inclusive, uma matéria no Twitter dizendo que, na Inglaterra, a Organização de Saúde da Inglaterra aprovou que os médicos implantassem as orações dentro dos hospitais para poder ajudar o doente a se recuperar. Então, a fé tem que ser vista com outros olhos. Devemos deixar de lado todo tipo de preconceito e somarmos esforços. Você falou sobre a religião afro, não é só ela que sofre. Sofre ela, sofre o hindu, sofre o evangélico, todos sofrem. Então o que eu queria é que trouxéssemos isso para um nível coletivo de ideias. E vamos apresentar não a religião da cruz, não a religião da lua, nem a religião do tambor. Vamos apresentar os ensinamentos dessas religiões, o que é que elas mais falam. E vamos apresentar aos nossos alunos para curar a alma deles e eles crescerem de outra forma. Na minha cidade, eu moro numa cidade de 30 mil habitantes, há 6 meses atrás, 2 meninos saíram de dentro da sala de aula com overdose. Ou seja, o assunto religioso não pode ser debatido lá dentro, mas os alunos podem se drogar dentro das escolas. Aquele ataque que houve em Realengo, as crianças lá que morreram, hoje você chega lá, pega a reportagem, do lado do muro colocaram mais de 40 versículos da Bíblia. Depois que as pessoas morrem, vão se pensar em Deus. Depois que acontecem tragédias e misérias, então vamos ensinar as nossas crianças um pouquinho antes. Vamos ter piedade delas, porque eu e você somos resolvidos, que somos adultos. E eles? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela crescer, ela não se desvia dele. Deputado pastor Marco Feliciano, muito obrigada por sua presença. Eu lhe desejo sucesso nesse projeto tão importante para a discussão do ensino, da educação das nossas crianças. Obrigada. Eu que agradeço, e só para terminar, concluir, esse projeto já está em tramitação e o voto do relator é favorável a ele. Estou muito feliz por isso. Obrigada. E você que nos acompanha, um grande abraço e até a próxima edição do Palavra Aberta.